Na análise da semana passada, estávamos com o Bitcoin em 50 mil dólares. Essa semana, a gente inicia essa análise com ele em 56 mil dólares. Uma diferença de aproximadamente 12% no período de uma semana apenas. E aí, será que na próxima semana a gente vai ver ele aqui na casa dos 60 mil dólares? Se o cenário é de alta para o Bitcoin, por que as altcoins estão caindo? Esse é o Scanner Cripto, a mentoria gratuita da Start Crypto, e a gente vai sanar agora essas dúvidas para poder entender melhor como o mercado funciona e ter lucros com ele. Antes de qualquer coisa, verifica se já é inscrito no canal, ativa as notificações e já deixa o like para não acabar esquecendo. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo conteúdo. Bom, vamos lá. O que a gente viu na semana passada foram 3 coisas. Primeiro foi nesse ponto aqui, o rompimento da cunha de alta em 30 de setembro em aproximadamente 44.100 dólares. Desse momento até hoje, já são 28,5% de valorização. Então, quem tem acompanhado a Start Crypto certamente tem lucrado. Agora a gente vai voltar para o nosso gráfico de sempre, onde tem as resistências e suportes. Quem está acompanhando aqui pela primeira vez, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, que eu vou deixar a playlist aqui destacada no final. Aí vai entender como surgiram esses pontos. Além do rompimento da cunha, o outro ponto que a gente viu foi esse aqui, em 46.800 dólares. Que foi no dia 1º de outubro que aconteceu o rompimento dessa resistência. E aqui, no dia 4 de outubro, ele volta para testar, fazer o pullback aqui, e isso se torna um suporte. Então, aqui em 46.800, a gente tinha uma resistência e agora se torna um suporte. E depois, o mais importante, ele precisava fechar acima de 52 mil dólares para buscar a próxima resistência aqui em 57 mil dólares. Para então ele se consolidar aqui nessa região e atingir a alta histórica mais uma vez. Tá, mas o que a gente vê hoje aqui nesse gráfico? Essa análise se consolidando completamente. É isso que a gente vê hoje. E começando aqui com esse rompimento da resistência dos 52 mil dólares, onde depois teve aqui um pullback nessa região, retestando o fundo dessa área, que era entre 51 e 52 mil dólares. Ele conseguiu chegar aqui a exatamente 51 mil dólares, fazendo o reteste nessa região, fazendo o reteste nesse suporte, e então conseguindo, enfim, atingir o nível de 57 mil dólares. Inclusive, ele até foi acima, atingiu 57.855. E lógico, agora ele vai fazer um leve recuo, porque ele precisa se estabilizar e consolidar essa área para então poder atingir essa nova resistência, que é a máxima histórica que ele chegou, para que depois então ele consiga atingir os outros níveis. Aqui a gente vai ter agora suportes intermediários, que é nesse ponto, em 55.500 dólares. E depois a gente vai ter outro suporte intermediário aqui, na região dos 53.600 dólares. Quando ele pode atingir essas regiões aqui? Se nessa consolidação entre 57.700 dólares e 56 mil, ele acabar ganhando mais força de venda, aí sim ele pode atingir aqui os 55.500. O que eu acredito é que ele se consolide aqui nessa faixa de 55.500 dólares a 57 mil. E aí ele fique brincando aqui nessa região, se lateralizando, para que essa região fique bem demarcada como suporte, para que depois que ele atinja níveis superiores e tenha uma queda mais acentuada, essa região seja uma região de pouso, digamos assim. Assim como ele fez aqui nesse pequeno range, entre 53.600 e 55.500. Ele ficou entre 4 e 5 dias aqui nessa região, antes de atingir a nova resistência. E lógico, aqui do 57 para cima, cada vez fica mais difícil de se alcançar.
Então pode ser que a gente chegue na próxima semana com ele ainda aqui nessa região, mas isso demonstra que ele está se consolidando aqui. Antes de a gente passar para um gráfico mais limpo, vamos alterar essas regiões. Isso aqui está em branco, ele vai ter que ficar em vermelho, porque não é mais uma resistência, é um suporte, ele já passou dessa região. E essas outras linhas finas são suportes intermediários, que depois que se consolidar aqui e começar a decolar mais um pouquinho, eu vou tirar esses suportes daqui. A não ser, claro, que se tornem resistências. Voltando aqui para o nosso gráfico mais limpo, as médias de longo período apontam alta. Mas elas apontam alta não somente aqui. Isso é em todos os tempos gráficos, elas estão apontando alta. Elas estão cruzadas acima da EMA de médio período. E isso não somente no diário, no semanal também acontece isso. E como elas são médias de longo período, no mensal só vai ter a menor, que está completamente inclinada para cima. Então, médias de longo período apontando alta em todos os tempos gráficos relevantes. As médias de curto período também apontam alta, tanto no diário quanto no semanal, olha só, completamente inclinada. E também no mensal. No mensal, essa média já cruzou acima desde 2019. Porque são o quê? 7 meses, 21 meses e 100 meses. É a média exponencial desse período. No semanal, é a média exponencial de 7 semanas, 21 semanas e 100 semanas. No semanal, o momento em que o curto período cruzou acima do médio período foi na semana ali de 9 de agosto. E no diário, o momento em que o curto período passou acima do longo e do médio, porque estava abaixo dos dois, foi no dia 1º de outubro. Então, todas as médias em todos os tempos gráficos apontam o mercado de alta. E as bandas de Bollinger também apontam o quê? Elas mostram que tem espaço para que a gente chegue lá com o Bitcoin. No mensal, mostra o quê? Espaço acima da alta histórica. Tem espaço para chegar na banda de Bollinger mensal até 65.300 dólares. No semanal, a gente está fazendo esse recuo justamente por já ter atingido o limite da banda. Sempre que a gente sai da banda, a gente tem que retornar aqui para dentro dela. Mas nesse momento estamos em 50.100 dólares. E tem espaço na banda até 57.400 dólares. E no diário, a gente tem espaço até 59.600 dólares. E lógico, em cada tempo gráfico, a banda ela vai se refazendo. Então, independente do tempo gráfico, a gente pode acabar estourando a banda, que é quando acontece esse tipo de situação. A gente pode voltar para dentro dela, olha só, aqui ele ficou acima da banda por vários dias antes de retornar próximo da média e continuar subindo. E dependendo do tempo gráfico, ela vai ter espaço para continuar isso ou não. E aqui mostra que ela tem espaço em todos os tempos gráficos relevantes. Então já temos diversos pontos aí, além dos padrões de alta, nós temos também os indicadores, tanto as médias de curto e longo período em todos os tempos gráficos apontando alta, a banda de Bollinger também mostrando que tem espaço para essa alta acontecer. E o que eu espero para essa semana é que o Bitcoin se mantenha lateralizado nessa região entre 55.500 dólares e 58 mil dólares. E se acontecer um fechamento nessa região, a gente vai continuar vendo esse cenário de alta tão lindo. E aí, claro, a gente monitorando para ver se ele consegue realmente atingir aqui essa região, se ele perde a força, se ele sente essa resistência, ou se ele passa e consolida aqui para atingir os próximos níveis de 75 mil dólares, a faixa ali entre 80 e 82 mil dólares, 87, 100. Mas aí vem a segunda questão. O cenário é de alta para o Bitcoin. Então, por que as altcoins estão caindo? Isso acontece por causa da dominância
do mercado. Quanto mais uma criptomoeda valoriza, maior é a dominância dela no mercado. E nas últimas semanas a gente vê o que? A dominância do Bitcoin, que estava lá embaixo, subindo. Olha só o que aconteceu. Nessas últimas 5 semanas, a gente vê a dominância do Bitcoin saindo de 40% e chegando aí a 46,6%. É um aumento de aproximadamente 15% na dominância. Ou seja, ele estava dominando 40% do mercado de criptomoedas e passou a dominar dentro de 5 semanas 46,5%. Por consequência do aumento da dominância do Bitcoin, as altcoins acabam perdendo dominância, porque a gente só tem 100% de um todo, né? E se o Bitcoin tem 46% desse todo, a Ether também tem uma boa porcentagem, né? 17,8%. Então, se o Bitcoin tem 46,5% e a Ether tem 17,8%, quer dizer que o Bitcoin e a Ether juntas tem 64,3%, ou seja, 64,5%, arredondando aí, da dominância do mercado. Então sobra o quê? Somente 35,5% do mercado para as altcoins. E aí tem um detalhe, que se a gente for ver as altcoins consolidadas e mais as shitcoins aí do mercado, a gente vai ter umas 7 mil moedas no mercado cripto. Por isso, quando a dominância do Bitcoin aumenta, em um primeiro momento as altcoins acabam caindo, porque o dinheiro está saindo de lá e vindo para o Bitcoin. Mas claro, a dominância de uma moeda, ela pode acontecer também por mais de um fator. Por exemplo, uma instituição vai investir 3 milhões. Isso vai acabar se somando no todo do mercado. Então, esse dinheiro que está entrando para aquela criptomoeda específica vai fazer o quê? Vai reordenar esse todo e automaticamente ela vai passar a dominar uma fatiazinha maior ali do mercado. Por isso que algumas têm a dominância de 3%, de 0,1%. Por quê? Porque de todo o valor investido nesse mercado, somando todas as criptomoedas do mundo, ela tem uma fatia de X%. Então, o Ether tem uma fatia de 17,8% de todo o montante do mercado. E o Bitcoin tem uma fatia de 45,6% nesse momento, porque a dominância dele caiu um pouquinho, que é normal, né? A dominância é volátil, assim como o preço. E isso é demais para uma criptomoeda. Então, somente 2 criptomoedas detêm muito mais que 50% do montante total do mercado de criptomoedas, que é o Bitcoin somado com o Ether. A gente pode ver essa saída com a Sol, por exemplo. Olha só como a dominância dela foi diminuindo nas mesmas semanas que a do Bitcoin aumentou. E nas semanas anteriores, a dominância dela aumentava muito, porque enquanto o Bitcoin estava caindo ou estava lateralizado lá em 40 e poucos mil, ela é uma das criptomoedas que estavam subindo. E é por isso que às vezes as pessoas não entendem por que uma criptomoeda está caindo se o Bitcoin está subindo. Então não necessariamente que o mercado vai subir todo na mesma hora. A gente pode ver outras criptomoedas, a XRP, por exemplo. A XRP detém 2,2% de todo o mercado. Então ela tem uma dominância de 2% do mercado. Mas vamos ver aqui no gráfico mensal, aqui ela já chegou a dominar 31% do mercado. A XRP já teve dominância, claro, que durou um dia, mas ela já atingiu 31% de dominância do mercado. E aí depois ela caiu aqui em dezembro de 2017, isso já faz bastante tempo. Quando ela atingiu isso foi em maio de 2017. Mas depois ela caiu para a mínima de 1,95%. Ou seja, a dominância dela caiu estrondosamente. E depois, novamente, subiu aí a praticamente 18% de dominância. Caiu, subiu, caiu. E aí não conseguiu mais atingir níveis superiores a 6% de dominância. Nesse momento tem 2%. E claro, a gente podia ficar vendo isso de muitas criptomoedas. Mas eu estou mostrando isso só para você entender essa lógica
em relação a mais esse indicador, que é um indicador de dominância de mercado. Tudo é levado em consideração no mercado de criptomoedas e tudo sempre pode mudar. Por isso é muito importante a gente sempre estar acompanhando, a gente sempre estar monitorando o que está acontecendo e ter tanto a visão de alta quanto a visão de baixa, porque a gente tem que estar preparado para os dois caminhos. Porque esse mercado é um mercado descentralizado. Então eu posso tomar qualquer decisão de compra e venda, você pode tomar qualquer decisão de compra e venda. Eu posso ter 10 dólares, eu posso ter 10 bilhões de dólares para comprar e fazer o mercado subir, para vender e fazer o mercado descer. Lógico que todas essas decisões vão ser temporárias, porque para 10 milhões que estão saindo do mercado, tem muito mais para fazer ele subir. Então, só para finalizar aqui, mesmo que o Bitcoin passe essas regiões aqui abaixo, o que eu acho muito difícil de acontecer, a gente viu nas médias que a tendência continua sendo de alta. Então a gente tem aqui esses suportes que você pode se guiar por aqui. Então, se você vê ele chegando aí a 55.500 dólares, você sabe que está dentro dessa faixa que a gente imagina. Se você vê ele descendo abaixo disso, sabe que o próximo ponto de análise vai ser aqui, ó, em 53.600. Se ele descer abaixo, aí sim ele começa a ver outros suportes entre 50 e 52, e aí abaixo disso 46.800. Ele pode chegar a 46.800? Ele pode. Ele vai fazer isso? Eu acho muito difícil. É improvável que aconteça, mas não é impossível que aconteça. É muito mais provável ele se consolidar aqui nessa área entre 55.500 dólares e 58 mil dólares para alcançar a alta histórica, aí entre 63 e 65 mil dólares, do que ele chegar lá embaixo primeiro. Como eu pedi no início desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais e de ativar as notificações para estar sempre por dentro de todos os conteúdos que a gente postar por aqui. Muito obrigada e até a próxima!